Olá, você está no Arena IE, eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Tudo bom, gente? Hoje na Escola de IE, em que a gente trabalha aqui com as 12 competências do ESC, né, do modelo ESC de Daniel Goleman, Richard Boyatzis e veiculado pela Korn Ferry, aqui no Brasil utilizado pela Conexão IE, a gente vai falar sobre adaptabilidade. Então, adaptabilidade é uma das 12 competências de inteligência emocional. É a competência do mês de março de 2024, caso você esteja ouvindo a sequência bem depois. Né? Então, a nossa intenção aqui é explicar por que apareceu esse nome, mais do que eu falo nome, porque é mais do que uma competência. Se entende adaptabilidade também como um pequeno construto aqui, né? De coisas que estão dentro da adaptabilidade. Eu peguei aqui o material da Korn Ferry, né? Do modelo ESC. Vamos começar lendo a definição pela Korn Ferry, né? Vamos a gente lá. fez outras definições aqui, mas essa daqui é interessante. Então, vamos lá. Adaptabilidade é a habilidade de ser flexível e trabalhar de forma efetiva com uma variedade de situações que se modificam, ou então com diferentes indivíduos e grupos. Né? É aquela competência do camaleão. As pessoas com essa competência, elas estão abertas a modificar suas próprias ideias e percepções. Né? Então, sabe o calçar o sapato do outro, né? Que a gente fala assim, e dançar conforme a música que você escolheu. Não precisa ser do meu jeito. Né? Então, assim que elas recebem novas informações e novas evidências, ok, né? Vamos lá, elas se adaptam. Elas também conseguem alterar procedimentos, a improvisação que a gente já falou, né, no episódio anterior. E elas conseguem trabalhar muito bem com diferentes demandas simultâneas. Sabe aquela coisa assim que se abre a caixa de e-mail e tem 50 e-mails na sua caixa? Meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu estabeleço uma lista de prioridades? Mas essa lista de prioridades não é a lista de prioridades que é a mesma que eu estabeleci no final do dia anterior, que eu já me programei a chegar aqui na primeira hora, fazer a atividade A, atividade B, aí eu abro a caixa de e-mail, como é que eu vou fazer? Então, em vez de perder os cabelos, né, essa pessoa consegue, deixa eu ver como é que eu vou me reorganizar. E você demonstra habilidade quando administra diferentes demandas de uma forma tranquila, suave, né? Consegue trabalhar, né, modificando prioridades previamente estabelecidas e, né, modificando estratégias de forma bem fácil, adapta planos, comportamentos, abordagens, flexibiliza procedimentos padrão e adapta suas próprias ideias e julgamentos com base em novas informações e percepções. Interessante, tu vê, deixa eu tentar desempacotar o que tu trouxe aqui, por isso que eu chamei de mini construto. É claro que até existem escalas de adaptabilidade separadas, né? Não dentro de uma composição de assessment maior, mas eu acho interessante a gente entender que já tem aí flexibilidade, como tu falou, já tem aí abertura ao outro, e abertura ao outro é até mesmo um traço de personalidade, se a gente quiser separar. Eu adoro falar em abertura, porque envolve muitas características da pessoa que a gente percebe como inteligente emocionalmente. É uma pessoa que não tem a sua realidade toda fechada, que não está encriptada numa visão de mundo, por exemplo. Então, a adaptabilidade, ela não precisa ser apenas situacional, ela também é cognitiva. Então, isso que eu queria colocar aqui, que a gente vai até trazer livros aqui, quando ela vem para o cérebro, quando ela vem para eu me abrir para novas visões e coisas que eu não conheço, como é que eu me adapto. E tem uma parte que tu falou aí também, que vai para esse sentido de priorização. Eu não posso atacar tudo ao mesmo tempo. Então, o que é prioritário? E aqui entra a própria hierarquia de valores da pessoa. Então, muita coisa tem nesse caminho para nós poder desempacotar. Eu gostei dessa chamada que tu fez aí para criatividade, para cognição. Uma pessoa com um alto potencial de adaptabilidade,
de fato, é uma pessoa com muita criatividade e muito tirocínio, né? Muito raciocínio Me lembrei rápido. do MacGyver da nossa época. Tirou da minha boca, o Profissão Perigo. O Professor né? Eu ia Perigo. falar do MacGyver. Se fosse na internet hoje em dia, transmissão de pensamento, né? Teria sido assim um meme, né? Era o MacGyver. Para quem não conhece, pegava o MacGyver, um chiclete, um clipe e abria uma bomba. O cara vai lá e conserta o radiador de carro com ovo, né? O ovo cozinha e tampa o furo do radiador do cara. O cara pega um elástico e um sei lá o que e faz uma arma nuclear, né? O cara era o cara. Era o Mr. Adaptabilidade. Marcou a né? nossa geração ali foi anos 80, né? O MacGyver. Nos 80, né? Talvez 90 um pedacinho. Pelo menos em São Paulo passava nos domingos de manhã, né? Ali do meio-dia, mais ou menos. Profissão Perigo, galera. Perigo, né? Então, veja, tem uma coisa de a vida te dá limão e tu faz uma limonada. Uhum. É o que você faz com as circunstâncias. E muitas vezes não tem muito que você possa modificar no teu meio. É se modificar porque o meio mudou. Veja que interessante que essa mudança é muito mais... Uma resposta, né? Adaptativa. É muito mais uma resposta adaptativa. E por falar em resposta adaptativa, eu trouxe um livro bem precioso que a gente tem lá em casa e que eu acho que aqui muito mais eu trago como um tributo do que efetivamente nós vamos estudá-lo, algo assim, né? Esse livro é o aniversário de 200 anos A Linguagem das Emoções nos Homens e Animais, que foi o primeiro livro em 1809 sobre emoções em mamíferos. Emoções em pessoas e animais, porque o Darwin, basicamente o que ele focou no livro original dele foram as expressões. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma fotinho. Aqui tem uma página que mostra um bebê tendo várias reações emocionais, ó, né? Então, aqui na página 149, eu tô vendo. Então, esse bebê tá tendo respostas emocionais ao seu ambiente. E o que é interessante é que o Darwin vai depois fazer imagens, e ele era um excelente desenhista, né? Então, era tudo feito à mão. De bichinhos, gatos arrepiados, cachorros bravos. Então, ele vai trazendo de como os seres humanos e os animais, eles têm uma base adaptativa ligada à resposta emocional. Ou seja, vou até reformular a frase para me fazer melhor entender. As emoções vêm como uma resposta adaptativa a uma situação ambiental. Situacional. Então, nesse caso, o que se via? Se eu estou com raiva, eu estou, por exemplo, porque daí vem aquelas 5 famílias que mais tarde o Paul Ekman vai estudar em profundidade para chegar nas 5 famílias que a gente conhece popularmente no filme Divertidamente, que tá para vir aí a segunda edição, tô louca para ver o Divertidamente. O Divertidamente não tem nada de filme de criança, gente. Ele é baseado na teoria da psicologia evolutiva, tem por base o trabalho que foi feito com o Dalai Lama e o Paul Ekman, que quem quiser conhecer mais esse trabalho do que gerou depois o filme Divertidamente, você entra no site Atlas of Emotions, se não me engano, .org, que vai contar essas 5 famílias emocionais, que primeiro eram chamados de continentes emocionais, por isso que tá Atlas of Emotions. Ou seja, já fiz uma baita volta aqui. Mas para dizer que quando a gente fala em adaptação, a gente está lembrando dessa questão da psicologia evolutiva, tá, na IE. E é como se fosse um certo tributo que aqui o Daniel Goleman e o Boyatzis fazem a essas primeiras escolas de desenhos das emoções. Tributo esse que também na escola de Yale, que a gente não aborda muito aqui no nosso Arena IE, mas que em cursos da Conexão IE a gente fala. Na escola de IE, da inteligência emocional, a gente vai ter uma dimensão lá que é o entendimento das emoções, entendendo causas e efeitos das emoções, entendendo escalas internas de, como é que eles dizem, os blends, as combinações emocionais, que a gente também vai entender com base na psicologia evolutiva, tanto do Paul Ekman como do Plutchik.
É interessante, né? Eu não conheço esse material assim tão a fundo, né? Eu conheço a teoria do Darwin, né? A gente até usa paralelos, né? A teoria do Darwin nas escolas de economia, por exemplo, toda a parte de inovações, startups, né? A gente usa uma economia, né, institucional que é baseada nos princípios, né, de evolução, né, natural e seleção das espécies do Olha Darwin. só. Eu ensinava Darwin nas aulas de economia, né? Ele influenciou muito do nosso pensamento Isso. moderno. E aí, quando ele usa essa questão da expressão das emoções, né, o ponto que eu acho que ele está tentando provar aqui é que existia uma linguagem universal, né? Então, puxa vida, que coisa estranha, né? Você expressa raiva e um animal também expressa raiva. Olha só. Né? Então, qual é a origem das espécies, né? Será que a gente tem algum ancestral comum? E ele fez um mapeamento aqui no homem em diferentes espécies para mostrar que na linguagem não verbal nós somos muito parecidos, né? Quem tem gatinho em casa, quem tem cachorrinho em casa, a gente brinca, né? Você pode até brincar de fazer diagnóstico, né? Pega... Outro dia a gente estava brincando, né? A gente encontrou todos os diagnósticos nos gatos. E nós temos 5 gatos, então eles cabem no Big Five, eles cabem no Disque, eles cabem nas 5 famílias emocionais. A gente faz o que quiser com os gatos lá de casa. Então, de fato, né? E o Darwin estava fazendo um tratado sobre um dos princípios, né, de outras teorias dele, que é a evolução das espécies, né? Então, nós temos em algum lugar uma origem comum, porque a semelhança não é só biológica, né? Não é só anatômica, né, propriamente dita. Eu tenho 2 olhos, um gato tem 2 olhos. Eu tenho um par de orelhas, um gato tem um par de orelhas. Não, a gente expressa emoções da mesma forma. Então, nossa, mas assim, evolucionistas ou criacionistas à parte, não quero entrar nessa celeuma, né? Não, e mas não o cara tem nada a fez ver um com trabalho criacionismo, primoroso, né? O povo aqui não tinha nada de criacionismo. Eles... Não, é que era a disputa, né, entre criacionistas e evolucionistas, né? E o que Darwin, acaba sendo uma ele juntava contradição, pontos porque comuns. ele era um cara religioso, ele acreditava em Deus. Depois é que começou uma briga tão grande em torno disso que ou você acreditava na evolução ou você acreditava em Deus. Mas uma coisa não antes precisa estar em da contradição à religião, outra, ele era um gente. cientista, né? Então, método científico na veia para o Darwin aí, né? Isso aí. Então, os gatinhos, a aqui os expressão das gatos, olha lá emoções os dos gatos gatinhos. lá, ó. Ah, que Não, ele tem bonitinho. uma foto de um gato com raiva, acho que está na próxima página, na página anterior. É muito legal. E o desenho, né? O desenho do gato fazendo fu, né? Nossa Senhora. Olha lá, aqui tem um cachorro se esfregando também, ó. Caressing his master, né? Então, fazendo carinho no seu dono, ó. Então, tá ali o cachorro tentando... Não chega a estar coxando, tá, gente? Quem tá pensando, não. Ele tá só fazendo um carinho mesmo no dono. Aqui todos se curvando também. E que interessante, né? Tu falou dos cachorros, né? Até os mamíferos se adaptam às manias do seu dono, né? Claro. A gente vê nos gatos lá em casa, os gatos não estão tanto a fim de se adaptar, mas a gente se adapta a eles, né? A gente é inquilino lá em casa. Mas os cachorrinhos, eles se adaptam bem, né? É incrível, né? Você vê o tutor, né? E você vê o bichinho tutorado e você vê que eles começam a adquirir os mesmos hábitos, as mesmas manias, né? É uma sinergia da convivência. Não, eu acho maravilhoso estudar o comportamento animal, porque ele vai nos ensinar muita coisa sobre nós. A gente já comentou aqui no Arenê daquela seleção de cachorros da polícia militar. Então, quando o cachorrinho vai ser policial, como é que tu seleciona numa ninhadinha de cachorro quem vai ter o comportamento esperado, para o cachorro que vai trabalhar com o perigo, ao mesmo tempo não pode sair mordendo as pessoas, ao mesmo tempo tem que conseguir ter uma boa relação com o seu dono, né? Hoje cedo tu estava falando comigo, Ali, desculpa te cortar, não era só isso. Dos sistemas, né, de grupos e familiares, o que era um agrupamento, o que era um grupo, o que era um time, e parece que essa adaptabilidade, né, apesar de estar ali no quadrante do autocontrole, né?
porque faz sentido, né? Você se adapta. Está dentro da dimensão de autorregulação emocional. Talvez seja a autorregulação que mais tem a ver com adaptação a um time, né? Adaptação ao ambiente. O que a sistêmica fala sobre a adaptabilidade? Ou o que vocês comentaram sobre isso? É uma pergunta difícil, porque primeiro eles não têm muito a ideia de adaptar. O sistema, a gente viajou geral aqui, tá? A gente conversa aqui no Arenê, vocês sabem, como se fosse a casa de nossa janela de casa, né? Nossa varanda de casa. A gente estava falando sobre uma aula sistêmica da psicologia sistêmica, de hoje de manhã, e ia surgindo esses conceitos aí de agrupamento, de grupo e tal. Então, resumindo, o sistema, ele tem uma adaptabilidade própria. É como se o coletivo daí, ele fosse mais forte do que o indivíduo. Resumindo. Existe alguma força para o indivíduo, mas o coletivo é mais forte. Então, quem você está dentro desta visão, tá? Vai te influenciar mais fortemente no teu ambiente do que você, de alguma maneira, ter um poder de agência nisso. Não te impede de ter responsabilidade, não é em nenhum momento tirando a responsabilidade das pessoas, mas fala da força que tem esse ambiente para moldar o teu comportamento, sabe? E eu tendo, claro, essa é uma briga que não existe ou tu é indivíduo ou tu é grupo. A verdade é que tu vai ter coisas que você é indivíduo e vai ter coisas que você é grupo. Você tá o tempo inteiro tentando contrabalançar se você pode influenciar um pouco mais o teu meio ou se é o meio que vai te moldar. Mas eu acredito e tendo a acreditar cada vez mais no poder das nossas relações para moldar como a gente é. E pra gente tentar daí sim se adaptar ao que o contexto oferece. Adaptabilidade, então, é aquela competência que permite a tal da regulação social. Então, é como se eu tivesse numa entrada aqui a minha autopercepção e a empatia ou a sensibilidade ao contexto, né? A percepção de grupo. E aí, com base no que eu me percebo e com base no que eu percebo do grupo, eu ligo a chavinha da adaptabilidade. E aí eu mudo ou modifico o meu comportamento, minhas decisões, né? Mas eu preciso, para fazer essa modificação, ter uma percepção boa de como eu estou agora e ter uma percepção boa do outro com o qual eu estou interagindo ou do ambiente no qual eu estou interagindo. Se uma dessas entradas de dados falhar, talvez eu não consiga me adaptar. Então, não basta eu perceber bem o outro. Se eu for um cara sem noção... ou, sei lá, um narciso, alguma coisa assim, que eu tô pouco me Se preocupando, eu não conseguir ter uma boa conexão com a realidade emocional do outro, eu não vou conseguir fazer um bom processo de adaptabilidade. E com a minha também, porque se eu não tiver noção de como eu estou me comportando, eu vou adaptar. Como é que eu vou regular minha adaptação? Como é que eu vou modular, né, a minha resposta e meu comportamento? E aí tu já me faz pensar no que eu li essa semana. A gente fica lendo coisas que a gente... Vocês já viram que nós gostamos de degustar conceitos, né? E eu tava estudando lá um material sobre transtorno de personalidade, porque eu gostei do livro e me apareceu nas mãos. E o livro falava de narcisismo, transtorno de personalidade histriônica, antissocial e borderline. Os borderlines especialmente me interessam por causa da dialética comportamental, que é uma teoria meio nova, assim, da Marsha Linehan. E eu gosto muito porque ela tem todo um trabalho de regulação emocional que é primoroso, que também vai para a direção do mindfulness. E eu gosto muito dessas técnicas todas para a gente tentar ampliar a autoconsciência e regulação emocional. Fecha parênteses. Então, por isso que eu estava lá. Mas a abertura do livro, primeira página, definição de transtorno de personalidade. Uma falha no processo de adaptação que é sistêmica. Então, a pessoa não consegue modificar seu comportamento, sua forma de pensar o mundo, mesmo que as circunstâncias mudem, mesmo que tudo leve a ela a perceber que não tá dando certo, que ela tá destruindo a sua carreira, que ela tá destruindo seus relacionamentos, ela não consegue mudar. Eu lembro que você comentou... Olha que interessante, o que é a adaptabilidade? Que o diagnóstico estatístico médico, DSM,
Se você começar a ler, você vai se encontrar em todas as páginas, Todos. né? É o A problema do diferença DSM. é a frequência e a intensidade, né, Isso. com que aquele comportamento O se prejuízo à apresenta. O funcionalidade. prejuízo à funcionalidade em função do quanto isso se repete, na intensidade que isso se repete. Isso. Então, assim, todo mundo dá uma gafe. Todo mundo dá Todo uma mundo escorregada. dá uma escorregada, né, se comporta de uma forma inadequada, Em não outras palavras, a consegue. gente erra. A É gente humano erra. errar. Errar é humano, né? Aham. Agora, se nós somos humanos saudáveis, a gente consegue ter um sistema de feedback e retroalimentação que a gente consegue corrigir e adaptar esse comportamento, que é a tal da regulação social. Uns mais lentos, outros mais ligeiros, né? Vai depender do teu grau de Não só adaptabilidade. social, regulação pessoal também. Não, A gente consegue modificar a nossa resposta. Então, mas o meio modificando minha resposta. É a regulação imposta pelo meio. A tal Mas da eu posso estar regulação social. sozinho no meu quarto e conseguir me regular, isso que eu quero dizer. Ah, beleza. Entendi. Eu também posso me regular. Eu tô ansioso, para de chorar, não consigo. né? Não, eu tô ansioso e não vamos- consigo fazer um Aham. trabalho. Aí eu vou lá, percebo a minha ansiedade. Tá, mas olha só, eu consegui fazer isso outra vez. E quando eu ficar ansioso assim, eu tenho que parar um pouquinho. Eu vou me descansar um adaptando pouco, a uma vou nova caminhar. realidade. Ah, perdi o emprego. Ou então a prova que era semana que vem, o professor marcou para essa semana. Então, Isso. alguma modificação do meio, eu vou ter que Lidar também com lidar isso. com isso. Isso também é adaptabilidade. Agora, se você sistematicamente não consegue fazer isso, aí pode até indicar um transtorno. Então, é o que me chamou a atenção nesse livro, porque não é que a pessoa... E aí tem muita controvérsia nisso, tá, gente? Não tô querendo, pelo amor de Deus, diagnosticar ninguém, até porque eu acho que essa parte de diagnóstico, ela tá muito pesada na nossa sociedade. Assim como a questão toda psicofarmacológica, como se a única maneira de eu ir lá e resolver uma dificuldade seja por uma química induzida, ou seja, uma química que eu vou lá e compro na farmácia. Nem que seja um floralzinho de adaptabilidade. Ah, mas o floralzinho é bem melhor, né? Ou aromaterapia que for, né? Um chazinho. Mas o que eu quero dizer é que a química induzida, essa química de fora, eu entendo a necessidade, em muitos casos é realmente impressionante a diferença que faz na vida das pessoas, mas a primeira tentativa que a gente tem que fazer é de uma adaptabilidade sustentada, por você ter uma mudança de hábitos, uma mudança de perspectiva e, como a gente costuma dizer na psico, uma ressignificação da tua realidade. O pessoal associa muito a adaptabilidade à resiliência, Ali. Será que isso tem a ver com aquela definição que uma vez tu trouxe de resiliência, né? Que você quer aumentar a tua resiliência, a tua velocidade de recuperação a um evento estressor, que é a resiliência, né? Vem a tempestade, durante a tempestade você está sofrendo as consequências da tempestade, mas assim que terminou a tempestade você está de volta de novo, né? Isso. Então a resiliência é essa sua capacidade de voltar ou restabelecer, né, as suas condições de trabalho, de tomada de decisão, o que quer que seja, após um evento estressor. Mas eu lembro que você comentou que para você melhorar a tua resiliência, você tem que ter recursos, né? Você tem que descansar, né? Você tem que recuperar o teu corpo desse estresse. Uma pessoa com uma boa noite de sono tem mais resiliência do que uma pessoa que não dorme, né, há uma semana. Né, não, impressionante a diferença que tu trouxe, uma das coisas fundamentais para o nosso processo de adaptabilidade. A gente tem um organismo, eu gostei quando tu começou a falar ali da entrada e saída de informações. Vamos imaginar que nós somos um organismo que está o tempo inteiro captando informações do ambiente, processando essas informações e devolvendo na forma de comportamento e da expressão do corpo. Isso está o tempo inteiro acontecendo. O que seria uma adaptabilidade presente e saudável? Mudam as circunstâncias, a sala ficou mais quente, vou tirar minha blusa, vou pegar um copo d'água porque eu preciso me hidratar. Então, rapidamente, eu percebo que o meu ambiente modificou-se e que eu preciso garantir o melhor possível para tirar do limãozinho a limonada, né? Isso é o corpo que está funcionando. Mas e se eu não estou conseguindo perceber que esquentou? E se eu tenho um sensor de sede que parou de funcionar?
e que não me dá sede nunca. Você acaba minando os seus recursos, né? Tu acaba travando a tua adaptabilidade. Então, tem algumas linhas de raciocínio aí que falam que quando você tem um bloqueio à tua entrada de informação, seja um bloqueio orgânico, seja um bloqueio emocional, por exemplo, a partir de um trauma, seja um bloqueio situacional, por exemplo, tá todo mundo enlouquecido ao teu redor e tu não sabe para onde olhar, e aí que vem a história de qual das prioridades que tu vai garantir. Tu vai ter uma falha na tua adaptabilidade. Tu tá bloqueado, teu sistema de informação ficou bugado. Então, mas uma coisa é o sistema de informação, outra coisa é os recursos para se adaptar. Por exemplo, ele fala aqui da gestão das diferentes demandas, várias demandas simultâneas. Me vem uma imagem mental, né, de um pai ou uma mãe, né, num mercado com 2, 3 filhos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, tô cansado, eu quero ir no banheiro, eu quero... Chega uma hora e fala, chega, cansei. Deu, parei. Né? Então, para tudo. Até um certo limite eu consigo atender um, atender outro, mudar meus planos, né? Mas chega uma hora e fala, cansei, não brinco mais. Então, não adianta você, por melhor que seja o canal de informação, há um limite à tua capacidade de resposta, porque os recursos para adaptabilidade vão se escasseando. Claro. Então, a gente... Recursos físicos, emocionais, cognitivos. Então, se você quer ter uma boa adaptabilidade, e talvez essa seja uma razão do sucesso da série de livros que tem nas livrarias, né, de aprender a dizer não, né? E use o F, né? A palavra com F, né? Ligue o F, né? Então, aprenda a dizer não, a coragem de não agradar, porque a pessoa, né, vai chegar uma hora, ela vai ter que preservar os recursos, né? Então, quais situações, né, ou demandas eu estou aberto a me adaptar e quais eu não estou aberto? Porque se eu for me adaptando, chegou meio-dia, eu estou cansado, eu preciso dormir. Né? Nossa, tu trouxe uma outra ideia também aqui para mim, que reflexão profunda que dá pra gente fazer, né? Até onde eu preciso me adaptar ao mundo e quando é que eu começo a abrir mão disso, né? Então, eu sempre penso que a adaptabilidade não tem ruim. Não acho que existe adaptabilidade ruim. Não é uma medida que, para mim, ela vai ter uma escala ideal, sabe? Eu acho que ou tu tá adaptável ou tu não tá. Eu consigo ver ela meio binária. Que algumas das escalas daqui do ESC, elas são um pouco uma escala, assim, né? Por exemplo, a gestão de conflitos. Gestão de conflitos tem uma hora que tu tem que conflitar e tu tem uma hora que tu tem que ceder, né? Que é o princípio da assertividade. Então, vamos chegar lá. Mas no caso da adaptabilidade, se eu falhar na minha adaptabilidade, quem falha é todo o meu sistema. Sim. Eu saio perdendo se eu não sou adaptável. E aí a gente tem que saber avaliar muito bem, nos conhecermos muito bem em relação ao custo dessa adaptação. Por exemplo, eu e a Alessandra, na Conexão IE, nós temos uma agenda de trabalho extremamente flexível e adaptável, né? Então, às vezes acontecem demandas inesperadas por parte dos clientes, a gente tem que... Uma reunião que era online vai ter que ser presencial, vamos ter que alterar uma data de viagem. Então, a nossa agenda, né? A Alessandra até bolou ali um código de cores, né? Para tentar uma organização mínima da agenda. Mas eu se faço você meu abrir, código de cores por lugar, né? Onde é que eu Mas tô. se você abrir a agenda, né? Nossa, uma coisa... Parece um quadro, assim, como é que chama? O Romero Brito, né? Aquelas coisas tudo pintadinha, né? É a agenda da Alessandra, né? A minha agenda fica um pouquinho atrás, mas também é tão caótica quanto. E a gente está aberto a essa adaptação. Só que tem algumas adaptações que nos trazem um custo muito elevado. Por exemplo, eu estou no 4º dia sem poder ir na academia. Nossa, tá sofrendo já. Eu estou em sofrimento. Né? Eu já falei assim, não, amanhã eu vou ter que ir. Né? E aí que é, né, onde eu quero chegar. Ah, mas apareceu uma reunião amanhã. Não, amanhã eu tenho que ir. Amanhã não. Então, o que a gente acaba fazendo, né, Ali? Tem certas coisas que a gente até pode mudar,
mas essa mudança vai ter um custo tão elevado que eu escolho não mudar. Você mesmo falou, olha, segundas-feiras de manhã é a minha agenda do meu programa social. Né, A gente faz um programa social na Conexão IE com a Tirando então, Falcões, que a eu amo agenda fazer. de segunda-feira de manhã da Alessandra é inegociável. É. Terça, quarta, quinta... É a agenda do propósito, como a gente fala, né? Tá aberto para adaptação. Essa agenda não. Né? Eu também preciso fazer a minha agenda então inegociável. Tu tá justamente então, me ajudando. O que eu me adapto e o que eu não me adapto? Pronto, então eu vou adaptar minha fala de 10 minutos atrás. Opa, vamos lá. Acabei de encontrar um jeito de não ser bom se adaptar. Então eu tava acabando de dizer... Quando o prejuízo emocional pra gente é muito grande. Quando o prejuízo pra tua hierarquia de valores é muito grande. Vamos botar dessa forma. Vamos colocar dessa forma. Hierarquia de valores. Então nem toda adaptabilidade é positiva, Má. Se você se dobrar a ponto de quebrar a tua estrutura de valores, quebra você junto também. Por isso Me lembrei até do 1984. Uhum. Um dos filmes mais perturbadores. Nossa, isso que é uma coisa que eu não entendo muito bem essa metáfora do Big Brother. Ó, isso vai dar um corte, né? Fala em Big Brother, a gente já ganha engajamento. A galera que já ajuda depois, né? Mas assim, eu ia dizer que eu não entendo essa metáfora do Big Brother, porque o livro 1984 do Big Brother é terrível. Sim. É uma das coisas, assim, dos thrillers psicológicos que deixava Black Mirror no chinelo, né? Sim. Então, em 1974, eu assisti na faculdade, eu não conseguia dormir depois daquele filme, foi horroroso. E exatamente o que aconteceu ali? O cara se adaptou. Uhum. E quando ele se adaptou, ele pirou. Sim. Porque ele começou a acreditar que 2 mais 2 era 5, né? Não, e tem vários filmes que quebram assim o sujeito. Ele Laranja Mecânica. Quebrou a pessoa. Laranja Mecânica, Ali. Tu assistiu? Lembra do Laranja Mecânica? Não, eu lembro só das sinapses. Era um camarada que ele era um membro de uma gangue de rua, né? Que faz pinta o set, né? Pra ser bem eufêmico. E aí ele entra num programa de dessensibilização onde ele passa a ser um camarada... Né, Joãozinho do Passo Certo. Nessa linha. E nessa Brasil, época, os caras filme, eram bem né? criativos Então, para essas a coisas. tríade do Brasil, o filme, Brasil com Z, Brasil, o filme, Laranja Mecânica, né, em 1984. Nossa Senhora, é o manual do mau uso da adaptabilidade forçada. Nossa Senhora, e me lembrei da musiquinha brasileira aquela, né? Não vou me adaptar. Porque tem horas que tu não vai te adaptar. E abrir mão de se adaptar vai ser o que tu precisa para poder continuar. E você vê, por isso que no ESC, não é a competência do mês aqui, né? Mas a gente está no quadrante da autorregulação. E tem um quadrante aqui da influência social, né? Então, eu comigo mesmo e eu com o outro. Isso. Desse lado aqui, tem a adaptabilidade. E desse lado aqui, uma das competências é a influência. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me adaptar ou eu vou influenciar o outro? Então, ou eu influencio e o outro se adapta, ou eu sou influenciado, cedo a influência e me adapto. Mas influência e adaptabilidade são duas formas de agir nessa minha interação com o mundo. Eu não preciso só me adaptar, eu posso influenciar. E faz parte da inteligência emocional, então, com base na tua hierarquia de crenças e valores, no que você está percebendo do contexto, do que você está percebendo de si mesmo, do teu estado emocional, dos teus recursos, você tomar uma decisão inteligente, considerando as emoções, sobre o que é melhor fazer agora. Me adaptar ou tentar influenciar o outro. E essas são duas competências, é a cara e coroa, né? Os dois lados da moeda da interação social. Fiquei na cabeça agora com a Marsha Linehan, que é uma gênia, assim, meu Deus, ela é maravilhosa. Essa mulher, ela tem um livro que conta a biografia dela, que justamente ela explica... Ela foi uma paciente psiquiátrica grave, ela ficou anos internada e ela precisou criar uma negociação consigo mesma para sair dali.
E como é que ela cria a dialética comportamental? Por que dialética comportamental? Porque você tem uma díade e que você tem que conciliar. Você tem que se aceitar como você é e mudar. Parece uma contradição, né? Como assim? Tu quer te aceitar ou tu quer mudar? É uma síntese, né? É uma síntese, é uma dialética. Ou bem tipo aquela oração lá da serenidade. O que eu posso mudar, eu mudo. O que eu não posso, eu aceito. Mas ali a premissa é inversa. Eu vou aceitar o que eu sou. E com isso mudar. Aí é bem rogeriana a brincadeira, né? O Carl Rogers diz exatamente isso. O curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, aí então posso mudar. Por que eu tô contando tudo isso? Porque da forma como tu interpretou, e aí é muito de como a gente interpreta esses conceitos. Não acho que esteja errado, é só uma interpretação interessante que tu fez. Você interpretou a adaptabilidade mais de fora para dentro, mais eu preciso ceder, e a influência mais de dentro para fora. Mas vai ter muita gente que diz que as duas são nos dois lados. Então, quando eu influencio alguém, eu também fiz essa pessoa ler a minha realidade. Eu não só mudei a dela. Ela comprou a minha. E quando eu me adapto, agora pirei na batatinha aqui, eu não apenas recebo o mundo e tento me moldar a ele, mas eu, pela minha ação, consegui modificar o mundo. Então, não precisa ser assim. Pode ser como tu comentou. Eu também acabo lendo adaptabilidade mais de fora para dentro. Mas dá pra gente dizer também que a pessoa que vai lá e, por exemplo, o menor de rua que aprendeu a vender na sinaleira e conseguir, com isso, pagar o seu almoço. Peguei uma situação aqui bem extrema ligada à pobreza. É uma pessoa adaptável. E ele influenciou alguém para ir lá e pagar o almoço dele, da forma como ele conseguiu. Então, a adaptabilidade não precisa ser só eu aceitar. Também tem eu me mover neste meio para modificá-lo, entende? É que não é 880, né? Não é caro ou coroa. É como se fosse uma negociação. Isso aí. Você sabe que numa negociação, você tem o seu BATNA, né? Eu tenho o meu BATNA. O que é o BATNA, né? O que é o melhor acordo em relação a uma negociação, né? Sim, eu quero 50, tu quer 10. Tu quer pagar 10, eu quero te cobrar 50. Mas eu quero pagar 10, mas eu não pago mais do que 20, né? Então, e eu não pago menos do que 40, 20, eu não converso. Né? O teu base é 40. Então, e aí nós ficamos ali. Tem uma zona de acordo possível ou não tem, né? Então, entre o teu objetivo e o teu BATNA, que é Best Alternative to a Negotiable Agreement, né? Então, a melhor alternativa a um acordo negociado, né, em português. O meu é 40, o teu é 20. Não vai ter uma zona de acordo. Não vai rolar, tá muito Agora, longe. se o teu é 20 e o meu é 30, né? Né? Pertinho. Então, sempre vai ser ali, eu vou ter que ceder 100%, eu vou ter que me adaptar 100% às tuas demandas, né? Ou eu vou me adaptar a algumas das suas demandas, Gostei, né? Então, adorei essa assim, relação que tu fez com o BATNA. É uma negociação, né? É uma negociação. E a gente está o tempo inteiro negociando com o meio. Isso eu não faço, eu vou até aqui. Até aqui eu consigo, depois disso não. E tão bom que é quando a gente quebra a nossa linha do BATNA, vai. Me lembrei essa semana, gente, e vocês sabem que o Arenê é a nossa terapia, né? Então, de vez em quando a gente conta as coisas que acontecem na semana. Eu entreguei uma aula mais cedo e estava, de fato, muito cansada. Fui deitar. E eu me surpreendi que eu acordei no dia seguinte na mesma posição que eu deitei. Eu acho que a última vez que isso tinha acontecido devia ser adolescente bêbada. Não é possível. Exatamente na mesma posição que eu deitei. Eu acordei. Capotou. Eu capotei. Imediatamente no dia seguinte, lembrando que tu falou do sono, os meus recursos estavam renovados. Eu estava me sentindo como se eu pudesse falar sobre 50 assuntos, 50 palestras num dia. Então, é extremamente importante a gente dar o tempo do recurso se estabelecer, né, mano? Uma pessoa que consegue se adaptar mais vezes... Opa, desculpe. Uma pessoa que ela consegue se adaptar melhor e mais vezes é uma pessoa que ela é muito conscienciosa em relação
aos seus próprios limites e aos seus recursos disponíveis, a gente tá sintonizado hoje, porque era exatamente essa ponte que eu iria fazer. Como sempre, esse modelo do ESC, da Escola de Inteligência Emocional, ele é muito sistêmico, ele o tempo inteiro, um conversa com o outro. E a gente trouxe isso lá no primeiro episódio. O coração, o começo do desenvolvimento socioemocional é sempre a autoconsciência. Uhum. E tu pode a qualquer momento voltar ao princípio. Não é assim, sair da autoconsciência e agora eu vou desenvolver as outras. Não, sempre que eu tiver um problema... A consciência sempre está ligada. Tá sempre ali. Eu tô sempre com ela. É uma realimentação, né? É ela que realimenta. Então, se eu tô com dificuldade de adaptação, pode estar faltando consciência, não é isso? Uhum. É ali que eu volto. Sim, até eu lembro daquela questão que a gente respondia lá na PUC, né? Que a gente falou num teste ali de avaliação de uma disciplina da área, a gente montou um questionário e uma das respostas lá dizia que a empatia dependia da autoconsciência. Porque você sempre vai medir o outro a partir de si. Claro. E o próprio Goleman explicou deu problema na prova deu lá. tilt, eu estou medindo o outro, eu estou me medindo. Você sempre é a referência, você nunca desliga a sua autorreferência. Tanto é que dado essa situação aqui que está sobre a mesa, eu estou vendo de um jeito, a Alessandra está vendo do outro jeito. Por quê? Porque o referencial é diferente. Claro. E cada um vai dar essa cor para o seu cenário a partir do seu cabedal de experiência. A partir do seu estado emocional, etc, etc, etc. Tá, então o que eu ia comentar com você, gente, olha só que legal isso aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro livro que a gente trouxe, isso aqui foi lá de 17, tá? O Guia de Inteligência Emocional da Harvard Business Review. E como esse é o modelo Harvard, né? A gente pegou tudo que tinha aqui mais ligado ao modelo e trouxe para nos dar suporte. Eu gosto muito, é um livro que eu não vi em português. O que eu vi em português foi esse aí, né? Em português tem esse, ó, 10 leituras principais ou essenciais da inteligência emocional pela Harvard Business Review. Aliás, um excelente livro, porque ele vai trazer pesquisadores de expoentes. Então, se tu gosta desse nosso tema no campo organizacional, tu tem que ter um troço desse, porque aqui a gente vai ter os principais autores na época. Uhum. A gente vai ter aqui o Richard Boyatzis e a Anne McKee, tu vai ter a própria Christian Pearson, a Porá, que é aquela que fala da incivilidade, ou da... como é que eles chamam incivility, né? Em inglês, né? Que vem a ser a grosseria, né? A gente vai ter aqui, eu acho que se não tá a Susan David, eu acho que tá nesse outro. Tem não, esse tá aí, cara... sim, vira a página da agilidade, né? Da agilidade tá emocional. Uhum. Então a gente vai ter os caras, o clube, que fala das emoções no contexto do trabalho. A gangue. E que cada um deles tem um trabalho fantástico. A Vanessa Druscati aqui, ela tá com um trabalho muito bom de ir em grupos. Tô super interessada nela, tô trabalhando muito, olhando o material dela. Essa outra pessoa aqui, cadê? Como é que é o nome? Que é uma que eu tinha visto, acho que é nesse aqui, esse primeiro. Esse é do Brasil, tá? Que eu tô lendo essas pessoas todas. Mas aqui nos Estados Unidos tem esse cara. Ah, esse cara eu me apaixonei pelo trabalho dele. Calma que é só pelo trabalho, tá lá? Que é o tal do Art Markman. Esse cara fez um livro sobre... o teste de personalidade mais conhecido, que é o Big Five, né? Falando do Big Five como fator central para líderes e para o contexto organizacional. O que precisa ali, né? Que legal. E aqui ele faz um artigo sobre gestão emocional, conhecendo o que os sentimentos efetivamente são. Por que a gente tem sentimentos negativos? Então, onde é que eu quero chegar? Para a gente conseguir trabalhar a adaptabilidade, a gente vai ter que navegar nesse vocabulário das emoções. Se tu quer mexer no teu sistema de adaptação, tu tem que saber como é que você funciona. Por que algumas coisas te geram certas respostas? Por que certas pessoas e situações são tão desafiadoras? Por que para algumas pessoas modificar uma agenda de manhã é o fim do mundo? E para ti, ó, próxima, sabe? Por que tem para nós algo que
é bastante disruptivo na tua realidade e para outras pessoas, vida que segue. Então, a gente também tem que saber o que está nos afetando e por quê. Então, a adaptabilidade, ela é prima irmã dessa questão da autoconsciência. Se eu quiser modificar a adaptabilidade, eu vou ter que dar um passo atrás. Não é? Bem legal. Muito bem, mas o que tu ia trazer do livro? Então, vamos lá. Algumas coisas desse livro, tá? Vou mostrar ele de novo, do Guide da Emotional Intelligence. E desse aqui também do Brasil. E desse outro. Então, esse livro aqui, ele vai percorrer como se fosse o ESC todo, falando na seção da autoconsciência, então, né? Que é a seção 2 inteiras. Conheça suas emoções e conheça seus comportamentos. Depois ele vem para a administração das emoções, que vai ser própria e que vai ser exatamente aqui a dimensão que está a adaptabilidade. E nessa aqui fala da autorregulação, ele destaca alguns assuntos que eu acho legal para a gente poder navegar dentro da adaptabilidade. Faça suas emoções trabalharem para você, né? Use elas como informação. Bem sistema, bem analogia cibernética, né? Sim. Essa coisa de entrada e saída de informação e o que eu faço com isso, né? Faça o melhor que você puder com uma interação muito desafiadora. Mantenha-se centrado e eles usam o termo grounded, né? Aterrado. Aterrado. Quando uma situação estressante acontecer, e se recupere mais rápido de algum mal-estar emocional. Tipo da resiliência que a gente já falou lá. Uma coisa interessante que tem nesse livro, mas eu acho que não é a melhor referência, é a questão cultural. Às vezes você tem... nós temos um cliente que tem essa questão cultural, né? A cultura do Brasil e a cultura do país de origem da matriz, né? Mas às vezes mesmo no Brasil existem culturas diferentes de estado para estado. Então, culturas diferentes de estado. Ou então tem muitas organizações, né, Ali, que acontece de você ter uma área administrativa numa realidade, né, onde a área até fala que ocorrem as intrigas, né, palacianas, a gente chama de intrigas palacianas. E a operação numa realidade completamente diferente. Então, às vezes, é um ambiente, sei lá, é como se a gente estivesse ali na Faria Lima, né, a sede ali na capital, né, no jet set, etc., e a operação está numa usina, numa siderurgia, no interior, na fazenda. Então, tem a realidade do pessoal daqui e a realidade do pessoal de lá. E esses caras têm que se conversar, e quando eles se conversam, sai faísca, né? Claro. Porque a forma de interpretar, a forma de... o que se espera, as expectativas... Se a gente trouxer para a analogia do Darwin, são dois habitats... São dois habitats diferentes, completamente diferentes. E nossa, e isso dava eu lembro quando eu trabalhava na Siemens, né, na minha vida de engenheiro, né, como a gente acabava se adaptando. A gente até brincava das diferentes tribos, né, que tinha o alemão, né, o alemão brasileiro, o brasileiro alemão e o brasileiro brasileiro. E cada um tinha uma visão e uma forma de responder aos desafios, só que essas pessoas tinham que conviver, né? E às vezes as reuniões, os times, né, a fauna variava muito, né, de sala de reunião para sala de reunião, de departamento para departamento. E a gente sentia um choque, Ali. É impressionante como as pessoas mais sensíveis percebem isso, né? Agora eu vou numa reunião no departamento de marketing. Certas coisas eu posso fazer, certas coisas eu não vou fazer. Agora eu vou na fábrica, né? Certas coisas eu devo fazer, certas coisas eu não devo fazer. Então, dentro da mesma empresa, no mesmo site, de um departamento para departamento, você tinha que mudar completamente o seu comportamento, sua resposta. Era impressionante isso. Não é impressionante, tu está falando de adaptabilidade cultural, e que é uma coisa que, a depender do choque de realidade que a gente tem, demora para a gente conseguir se ambientar. Porque, vamos lá, agora eu falei em me ambientar. Se tu ficar muito tempo num ambiente escuro e tu sair na luz, tu sabe o que vai acontecer, né? Tu não enxerga nada. Sim. Tu fica completamente cego. O contrário também acontece. Tu sai da praia num dia quente de verão, tu vai entrar num ambiente escuro, tu não vai enxergar, ou simplesmente fora da praia. Tu vai ficar um tempo para tua vista se acostumar.
Então, o processo de ambientação é muito parecido com isso. Eu tenho que ir tirando um pouco da temperatura da onde eu vim e da luminosidade do ambiente de onde eu vim para chegar nesse novo ambiente. Existe esse choque térmico, esse choque de realidade e que atrapalha meu processo de adaptação. Tu que trabalha com isso, Ali, e também já deu aula sobre isso. Trabalhos de mudança cultural em organizações, dá para falar que são trabalhos de adaptabilidade? Todo trabalho que envolver uma mudança é um trabalho de adaptação. Faz esse paralelo entre a mudança cultural, entre a gestão da mudança e a adaptabilidade. Gestão da mudança. Não é à toa, até podia ter trazido aqui, agora olhando me dei conta. Do Senji? O Senji podia ser a Dança das Mudanças, mas podia ser o livro do Boyatzis. O Boyatzis, parceiro do Daniel Goleman nesse livro, nesse modelo inteiro. Change, aquele? O Helping People Change. Porque o que o Boyatzis vai chegar à conclusão? Que eu preciso contribuir com esse processo de mudança. Um processo de mudança é um processo de adaptação. Eu saio... né? Eu saio do ponto A e eu vou pro ponto B. Como é que eu faço para fazer isso sem me perder no meio do caminho? Minha empresa foi comprada. Agora, o banco que eu era... Imaginei aqui que aconteceu uma mudança que foi pública aqui no Brasil. O HSBC foi comprado pelo Bradesco. E aí, como é que tu prepara os funcionários que eram do HSBC Prime e agora vai ser um Bradesco que não tinha Prime? Não existia Bradesco Prime. Bradesco era um banco de varejo, assim, era um varanjão. E aí, como é que tu faz com aquela carteira? Meu gestor, que eu já tinha todo um código de relacionamento, de conduta com o meu gestor, mudou meu gestor. Mudou tudo. Mudou meu gestor, agora eu tenho que atender uma pessoa que fala em outra língua. Agora a gente cortou a minha unidade em duas e eu vou ter 2 chefes, a minha estrutura ficou matricial. Toda e qualquer mudança organizacional, seja ela no nível da gestão, no nível dos processos, no nível relacional, vai envolver uma necessidade de adaptabilidade. Aí eu lembro tá no final do episódio, né? Eu lembro das ferramentas, né? Dessas mudanças. Por exemplo, dá para fazer umas associações, né? Porque o pessoal que está lá fazendo a gestão da mudança, uma coisa que eles colocam é, quais são as competências que as pessoas vão precisar ter nessa nova realidade? Então, eu posso associar, dominar essas competências a você ter os recursos, né, para se adaptar, igual a noite de sono, né? Isso. Uma competência nova é equivalente a uma boa noite de sono. Por exemplo, se a sua organização, tu não viveu isso, né? Porque tu é mais nova. Mais novinha. Mas eu lembro de estar nas organizações quando vieram as ondas da informatização, quando as pessoas começaram a aprender a usar computadores no trabalho. Nossa! Então, se você não dominar, né, essa nova ferramenta tecnológica, você vai se estressar muito, né? Você não vai conseguir seguir trabalhando ali, você vai estar fora. Então, dominar novas competências, então você vê quais são as novas competências que vão facilitar essa adaptação, é um caminho. Um outro caminho era... Eu até entendo, sem cortar teu raciocínio, que as competências, elas são como se fosse os recursos. Eu ia dizer um cinto de ferramentas. Então, tu usa muito essa analogia do cinto de ferramentas. Sim. Né? Então, dado um determinado desafio que eu tenho, o que eu tenho no meu cinto de ferramentas comportamental, nas minhas soft skills, para conseguir utilizar nesse desafio interacional aqui? Todo e qualquer desafio que envolva uma interação com uma outra área, com uma outra pessoa, com uma outra realidade, uma situação interacional que vai demandar de mim a necessidade de como colocar o novo status quo aqui, ou me adaptar ao novo status quo, vai precisar trabalhar a mudança. Uma outra coisa era a comunicação clara, né? Imagina assim, a gente está aqui, você fala assim, Má, daqui para frente as coisas vão mudar na RNE. Por exemplo, isso aqui vai mudar. Por exemplo, isso aqui. O que mais vai mudar? Se você não me fala o que mais, além do por exemplo, nós somos capazes de imaginar coisas terríveis, né? A gente pinta o bicho muito mais feio, né, do que ele pode ser. Então, a comunicação
clara, né, das dimensões ou do tamanho, do ritmo, né, dessa mudança, são muito importantes para a gente conseguir segurar as nossas ansiedades e a gente não... Fala. Não, me fez lembrar que a gente tem uma professora que ela é estrangeira, né? Uhum. E aí, como boa estrangeira morando no Brasil, ela diz assim, eu acho tão estranho que vocês brasileiros, vocês combinam coisas. E aí alguém chega e diz, vamos combinar que nós vamos arrumar aqui o quadro, que nós vamos fazer não sei o quê. Tu não tá combinando, tu tá mandando. Tá chamando de combinado, entendeu? Eu tava no treinamento, né? Hoje à tarde a gente estava assistindo outro dia um podcast da moça lá do Você Precisa Conversar com Alguém, como é que é? A Lori. A Lori. Me esqueci o segundo nome dela. Da autora daquele livro Você Precisa Conversar com Alguém. Talvez você tenha que conversar com alguém. Maravilhosa. Ela é psicóloga de relacionamentos, né? Ela lida com casais. Se chama Lori Gottlieb. A Lori Gottlieb. E aí, nesse podcast, ela estava falando da importância da adaptabilidade nas relações conjugais, né? Ah, que bom que tu lembrou. Que as pessoas que mais possuem essa competência de adaptabilidade, né, são as pessoas que têm relações mais longevas, né? Mas isso vale para relações conjugais, isso vale para grupos de trabalho, relação líder-liderado. Eu caí na besteira de falar isso na empresa, né? E o cara lá falou assim, lógico, né? Adaptabilidade é perfeita no relacionamento. Um manda, outro obedece, né? Aí eu falei, não. Não é bem Aí é Brasil, aí não tem jeito, né? Não tem como falar sério sobre esse relacionamento, etc. Mas aí, então, vamos lá. As competências, a comunicação clara e o líder como agente de mudança. Por que eu preciso ter um agente de mudança? Porque nem todo mundo vai responder da mesma forma aos estímulos. Perfeito. Nem todo mundo vai conseguir lidar da mesma forma com o estresse causado pela mudança. Nem toda mudança vai ocorrer conforme o planejado. Uhum. Pode ser que tenha faltado uma competência, pode ser que tenha faltado uma comunicação, pode ser que uma situação ou uma reação não tenha sido prevista. E aí o líder, como agente de mudança, é esse camarada que ele vai ser o bombeiro, ele vai ser o facilitador, né? Ele vai ser o coordenador, ele vai prover aquele monitoramento, aquela resposta rápida a uma situação que está se apresentando como uma dificuldade extrema de adaptação, antes, né, que essa dificuldade gere uma crise, né? Coloque em risco, em xeque todo o processo de mudança. Muito e aí bem. A gente precisa ter dentro de nós esse líder, né? A gente precisa ter dentro de nós esse bombeiro que ao mesmo tempo monitora, administra, respira, gerencia o estresse, né? Vai tomar um banho frio para esfriar a cabeça, vai ter uma boa noite de sono para juntar seus recursos, vai buscar novas competências, né? Buscando treinamentos, etc. Nós temos que ser esse agente de mudança, né? Esse agente de adaptação. Eu mesmo e a Irene, né? Eu com as vozes da minha cabeça, né? Igual... Muito bom, Má. Eu queria só comentar o último, esse livro aqui, já estamos quase acabando o nosso tempo, tá? O Cérebro, Inteligência Emocional, né? Novas Perspectivas. Ele não é um super livro, tá, gente? Mas o que eu peguei ele de base, primeiro porque ele tá, de novo, né, dentro da escola do Daniel Goleman, mas porque ele vai trazer relações entre pesquisas ligadas ao cérebro e a inteligência emocional, como muitos dos livros do Goleman fazem. Eu chamo o Goleman, muitas vezes, de um grande indexador. Então, ele não é o cara que vai necessariamente te apresentar melhor aquela teoria, mas ele vai te... porque ele vai falar em menor profundidade, nesse sentido que eu quero dizer, mas ele vai te deixar a porta aberta. Então, se tu quiser seguir estudando aquilo ali, ele já está te apresentando essa possibilidade. Então, nesse livro, ele vai falando de como o nosso cérebro, ele trabalha, quais são as áreas do cérebro que trabalham as diferentes dimensões da inteligência emocional. Então, ele pega o modelo GESC e vai trabalhar aqui em detalhes. Me chamou a atenção, no capítulo que ele está falando sobre o cérebro criativo, que pessoas que têm insights criativos, elas podem ter um jeito próprio de trabalhar
para a criatividade acontecer. Uhum. Então, aqui eu tô falando de uma adaptabilidade ao teu próprio estilo pessoal. Uhum. Então, a gente tá falando muito na adaptabilidade ao outro e tal, né? Mas a adaptabilidade, ela pode ser aplicada como eu faço o meu melhor acontecer, dadas as diferentes circunstâncias. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu trabalho melhor de noite, como é que eu faço para adaptar a minha rotina de tal forma que eu não chegue cansada de noite em casa e ainda consiga trabalhar? Ou seja, tu está falando que a adaptabilidade é uma ferramenta para a gente conseguir atingir a nossa excelência pessoal. Isso. Que a gente vai ter a melhor administração dos nossos recursos face aos nossos desafios. Adoro quando tu me explica melhor que eu mesma, Mar. Adoro. Quando eu não sei me explicar, ele vai lá e resume numa frase. Isso é a convivência, gente. A gente vai se adaptando. Tudo friamente calculado. Tá, então é incrível isso, sabe? Porque aqui é a prova maior de que não é apenas uma competência ligada ao entorno. Uhum. Também pode ser os teus diferentes jeitos de lidar com a realidade. Olha, até agora talvez seja a competência mais inteligente da inteligência emocional. Não é? Quem sabe a gente precisa dela no café da manhã, né? Mais ligada à cognição, né? É a junção da cognição com a emoção. É impressionante. Né? Por isso que eu peguei o Darwin, né? Porque a gente precisa estar sempre se adaptando. E evoluir como pessoa é aprender a se adaptar. Evoluir como casal é aprender a se adaptar. Aí a individuação evoluir como do empresa Rogers, é se adaptar. As empresas que se adaptam, elas permanecem, elas se um planejamento estratégico, reinventam. Um processo adaptativo. Então, seja no nuclear do indivíduo e até mesmo dentro desse sistema do próprio indivíduo interno, na sua realidade interna, seja nas interações que ele faz, seja nas culturas das empresas. Olha a quantidade de possibilidade de usar adaptabilidade. Incrível. Lembrei do Self-Force Amélia. Aqui tu vai ter que fazer a legenda pro pessoal, né? A Alessandra, no curso de psicologia, ela fez roteiro, né? Fiz um roteiro de uma peça que se chamava Self-Force Amélia, que era onde ela integrava todas as estruturas lá do self. Como é que... Porque o self é a integralidade do ser na psicologia analítica junguiana. E ela pega disso, você talvez seja o exemplo da síntese, né, que tu estava falando. Que aí, nesse caso, é o processo de individuação. Individuação do Jung. Muito bem. Enfim. E a gente nem tem algo tóxico aqui, tá, gente? Não, isso aqui é água, tá? É água. Então, muito obrigada por você que assistiu até aqui a nossa Escola de Inteligência Emocional. E até o próximo Arenê. Até o próximo Arenê. Olha lá.